Abra sua Bíblia em Esté, capítulo de número 6. Esté, capítulo de número 6. Estamos expondo o livro de Esté e agora nos aproximamos do centro da narrativa, o ponto principal da narrativa. E nessa manhã vamos então começar a ver o desenrolar de toda a ação de Deus a fim de salvar o seu povo. São 14 versículos e eu os lerei. Peço que você acompanhe a leitura. Antes, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Ó Senhor, que o Senhor abençoe a exposição da Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor nos edifique por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, conduza as minhas palavras para que eu não diga nada, a não ser aquilo que o Senhor quer que eu diga para a edificação do Teu povo. Que o Teu Santo Espírito, aquele que é poderoso para quebrantar o nosso duro coração, assim faça nessa manhã. Usa a Tua palavra para a edificação, Senhor, do Teu povo. E usa-me como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que eu lesse para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam o manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu do manto e o conduziu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém,
correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros, como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. O futebol é uma caixinha de surpresas. Essa é, sem dúvida, uma das frases mais conhecidas no mundo futebolístico. A razão dessa frase é porque o futebol é um daqueles esportes que não dá para você contar com a vitória antes que o tempo acabe. Essa frase se dá porque o futebol é um esporte que está recheado de histórias, de equipes completamente desacreditadas e que tiveram vitórias marcantes. Essa frase serve para descrever aqueles momentos em que tudo parecia perdido, mas que lá no final, no último minuto, ou como se diz uma outra frase conhecida, aos 45 do segundo tempo, de repente uma reviravolta acontece, uma equipe vira o jogo, e o cenário muda de uma hora para outra. O que quer dizer, por exemplo, de Barcelona 6, PSG 5, pela Champions de 2017, 4-0 no primeiro jogo. No segundo jogo, o Barcelona então precisa virar esse jogo e devolver a goleada. E quando o time parece que está caminhando para a vitória, o PSG marca mais um gol. Cabendo agora ao Barcelona fazer num total de 6 gols naquela partida. E não é que no final do segundo jogo, no segundo tempo, o Barcelona marca um gol aos 43 minutos, outro gol aos 47 e outro gol aos 50 minutos. E vira o jogo. Mas se engana você, se pensar que apenas no futebol que isso acontece. Quem não se lembra de 2005, torneio de tênis de Miami. Na quadra estão talvez os dois jogadores que mais representam a ideia de rivalidade. De um lado, Rafael Nadal. Do outro, Roger Federer. E nessa partida marcante, Federer não só está perdendo, não só já perdeu os 2 primeiros sets, como agora no terceiro set, ele está perdendo por 3-5. Nadal vem bem no jogo. Mais alguns pontos e a partida está encerrada. E até mesmo todos já davam por certo a vitória de Nadal. Mas o maior tenista do mundo jogou tudo o que sabe. E não apenas não perdeu mais nenhum ponto naquele set, como virou o jogo. Entrando para a história talvez como a maior vitória do esporte de todos os tempos. Grandes viradas. E elas nos ensinam que de fato não há como comemorar a vitória antes do tempo. E essa não é uma lição apenas para esportistas. Na verdade, essa é uma lição para a vida.
E aqui estamos nós agora diante de uma narrativa. E agora você vai perceber nessa narrativa que há uma virada inesperada, histórica. Amã vai aprender da pior maneira possível o que significa ser derrotado nos minutos finais. Esse que era o maior adversário do povo de Deus, verá de maneira inacreditável o que acontecerá diante dos seus olhos. Então, nessa manhã o tema da nossa mensagem é a virada histórica. E veremos isso que está aí no slide para vocês. No episódio de hoje, veremos que usando meios comuns como, por exemplo, a insônia de Assuero, a soberba de Amã, Deus, em sua providência, virará o jogo contra os inimigos do seu povo e o levará ao triunfo. E veremos isso em 3 partes. Em primeiro lugar, veremos a providencial insônia de Assuero, versículos 1 até 3. Em segundo lugar, veremos a providencial soberba de Amã, versos de número 4 até 9. E em terceiro e último lugar, veremos a providencial honra de Mordecai. Veremos isso nos versos 10 até 14. Vamos então à primeira ação providencial de Deus, a insônia de Assuero. No capítulo anterior, nós vimos que Amã deixou o banquete que havia participado com o rei Esté, e na saída ele então se deparou com Mordecai. Lembre-se que Mordecai não se curvou diante dele, o que o deixou extremamente irado. Ao vê-lo novamente, a sua ira aumenta ainda mais. Ele já havia conseguido um decreto para destruir não apenas Mordecai, mas toda a nação judaica. Só que, no que diz respeito a Mordecai, ele quer acelerar esse processo. Então ele vai para casa e ele passa a noite inteira construindo uma forca de 25 metros de altura. O seu plano é, na manhã seguinte, se dirigir ao rei, pedir autorização do rei para que Mordecai seja morto, e assim ele vai comemorar com o rei e a rainha Esté o seu plano. Agora note uma coisa. Mordecai não sabe disso. Por essa razão ele não pode pegar as suas malas durante a noite e de repente pegar um Uber para sair da cidade às pressas. Esté também não sabe do que está acontecendo, por isso ela não pode colocar novamente as suas vestes reais e talvez adentrar num palácio para pedir a autorização sem mesmo pedir a autorização do rei, a fim de interceder por Mordecai. Então, porque nenhum deles tem a consciência do que Amã está planejando, a adrenalina está bem baixa. E agora, os dois dormem o sono de um bebê. Agora veja bem, não é curioso que no momento mais importante da narrativa, no ponto alto do drama, as principais personagens da história estão dormindo? Isso não é por acaso. Um rei perde o sono uma noite, e o narrador faz questão de não apenas descrever essa ação periférica, mas dar a essa ação periférica o ponto central da narrativa. Por quê? Ele quer que você perceba que tudo que acontecerá daqui para frente é porque Deus está com a sua mão invisível dirigindo a história
de Ester, de Mordecai e de todo o seu povo. Mas o rei tem pressa. E se o rei tem pressa, sem maiores delongas, vamos então para o segundo ponto dessa mensagem. A providencial soberba de Amã. Versículo de número 4, o rei então pergunta: quem está no pátio? Em outras palavras, quem dos meus conselheiros está por aí para me dizer o que fazer? O rei pensou, talvez alguém mais tenha caído da cama. E aí, providencialmente, excepcionalmente, mais cedo do que deveria, lá está Amã. Para quê? Para pedir a cabeça de Mordecai, na forca que ele preparou a noite inteira. O rei então diz a Amã, pede para que ele entre. E agora, lembre-se, Ester é um livro marcado pela ironia. E agora, em uma ironia sem precedentes, foi perguntado para o próprio Amã o que deveria ser feito para Mordecai, sem que ele soubesse que era para Mordecai. Lembre-se, quando ele pediu a autorização para destruir Mordecai e todo o povo, ele ocultou a identidade. Agora, sem razões para isso, é o rei que oculta a identidade de Mordecai. Coincidência não? Providência sim. Só que até agora você já deve ter percebido que Amã está dominado pela soberba. Então quando o rei faz a pergunta a ele, olha, o que você acha que deve ser feito para o homem que o rei tem prazer de honrar? Aí o narrador diz que Amã pensou no seu próprio coração. É como se ele estivesse abrindo uma janela no coração de Amã, para que nós pudéssemos olhar bem lá dentro. E quando você se aproxima do coração de Amã, e você olha bem lá dentro, você descobre que no centro do coração de Amã está Amã. Cheio de si. Então ele diz, olhando assim talvez para todo o império, quem nesse mundo peça, o rei teria prazer de honrar, senão a mim. Último biscoito do pacote. A Coca-Cola gelada, a última Coca-Cola gelada no deserto. O último camarão do acarajé. Quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Consegue perceber que quando Ester se aproxima, a rainha se aproxima do rei, ela usa as frases de cortesia que eram comuns no mundo oriental? Se parecer bem ao rei, se eu achar favor diante de ti, ó meu rei, faça isso ou aquilo. Mas Amã não. Tomado então pelo seu narcisismo, Amã vai logo direto ao ponto. E olha os versículos de número 7 e 9. Põe aí, Pedro, por favor. Queria que vocês lessem então os versos de número 7 a 9. Vamos lá? Ao homem... Amã se acha, não é? É ou não é? Mas e você? Não?
Na verdade, meus irmãos, a soberba é um problema de todos nós. Melhor, a soberba é o problema de todos nós. Sim, desde Agostinho, a teologia cristã tem entendido que a soberba é a mãe grávida de todos os demais pecados. Você, por exemplo, vive irado. Por quê? Por causa da soberba. Você não pode ficar irado com alguém a menos que você se sinta superior à pessoa. A sua ira, na verdade, é alimentada pela ideia: eu nunca faria isso. E o que é isso? Soberba. É ou não é? Está vendo? A soberba também faz isso. Você só confessa parcialmente. Talvez, pastor. Mais ou menos. E isso também é soberba. O seu coração está amargurado até mesmo com Deus. Por quê? Orgulho. Soberba. Porque você acha que lá no fundo, você não merece isso que está acontecendo com você. De modo que você não fica terrivelmente amargurado sem que você se ache merecidamente digno. O que você está fazendo? Pensando de si mesmo mais do que convém. E o que é isso? Isso é soberba. A soberba é um problema de todos nós. E é o problema dos nossos problemas. Agora a gente poderia pensar, e o que alimenta a nossa soberba? Sabe o quê? O fascínio pela glória. Você notou? Amã quer sair pela cidade com o manto do rei, montado com o cavalo do rei, sendo dirigido pelas principais autoridades do rei, sendo aclamado por toda a cidade, principalmente na praça principal da cidade, como se fosse um rei. O que no final das contas Amã quer? A glória do rei. Porque de fato nós somos fascinados pela glória. Nós amamos a glória. E nós sempre queremos a glória do rei. É por essa razão que no centro do orgulho está o fascínio pela glória. Agora presta atenção, porque isso é muito importante. Aqui nós não temos apenas o X da questão, a raiz dos nossos problemas. Aqui nós temos também a solução para ele. Foi Jonathan Edwards, o maior teólogo da América, que diz que uma vez que a questão da glória for resolvida, tudo está resolvido. Vou ler de novo. Uma vez que a questão da glória for resolvida, tudo está resolvido. Quando você decide quem fica com a glória, 99% das suas decisões vão ser muito mais fáceis. Tome, por exemplo, a indecisão. Qual é o problema da indecisão? É o orgulho. Porque você tem medo de dar um passo que seja errado e que manche a sua imagem, que mexa com a sua glória. É por isso que você tem tanta dificuldade de se decidir. Agora pense comigo. Você se pergunta: eu vou fazer isso ou aquilo? E aí você se pergunta novamente: o que traz mais glória a Cristo? Bem, o que traz mais glória a Cristo é isso.
Então o que você vai fazer? Ou o que você deve fazer? Isso. E não é bem mais simples? A decisão não ficou bem mais fácil? Porque no final das contas, o que você deve fazer não tem a ver com a sua glória, mas com a glória de Cristo. Mas nós temos problemas com isso porque nós somos fascinados pela glória, fascinados pelo reconhecimento. E é isso que Amã quer. Ele quer provar para todo mundo que ele é amado pelo maior de todos os reis, que ele pode ser honrado como sendo um rei. Porque no final das contas, ele está fascinado pela glória. E não é diferente de você. Você está brigando demais com o seu cônjuge. Qual é o problema? A soberba. Pesquise aí na história mundial. Qual foi a grande guerra que começou com duas pessoas humildes? Faça o caminho contrário. E pesquise qual foi a guerra que trouxe desastre, que não começou com duas pessoas prepotentes. Então, se o seu casamento está em pé de guerra, você já sabe o motivo, né? Porque você é soberbo. Porque você é soberba. Porque você é orgulhoso. E porque você é orgulhosa. Esse é o motivo. Agora você se pergunta mais uma vez, sim, e agora o que eu devo fazer? Bem, a resposta é, você deve fazer no seu casamento o que traz mais glória a Cristo. Então eu vou fazer o que traz mais glória a Cristo. E a paz voltou. Porque a razão das nossas brigas é porque nós somos orgulhosos e nós somos fascinados pela glória. Então todas as soluções passam por essa questão, presta atenção. De quem é a glória e para onde ela está indo? E sabe qual é a resposta? A glória é de Cristo e quis o Pai que ela sempre fosse em direção a Ele. Então Jonathan Edwards está certo. Uma vez que a questão da glória for resolvida, tudo mais será resolvido. Mas essa não é uma questão resolvida no coração de Amã. Mas ela será. E é uma pena que da pior maneira possível. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. A providencial honra de Mordecai. E aí, voltando à história, sai da boca do rei a bomba nuclear que destrói todo o mundozinho de Amã. As honras que ele ardentemente tinha desejado para si, agora serão dadas para o judeu Mordecai, o seu principal inimigo. Veja os versos de número 10 e 11, vamos lá? Vocês, novamente, para vocês acordarem, versos 10 e 11, vamos ler todos juntos? O rei... Literalmente, da noite para o dia, Mordecai, em vez de chorar pela cidade vestindo de pano de saco, agora é conduzido pela cidade com vestes reais. E ainda tendo o seu grande arco inimigo, reconhecendo a sua vitória. Uau! Que virada! Méritos de Mordecai?
Méritos de Esther? Não! Lembra? Eles estavam dormindo quando tudo isso começou. Mérito do Senhor, que na sua providência usou a insônia de Assuero, a soberba de Amã, para levar o seu servo, representando o seu povo, ao triunfo, à honra. E aí o texto diz que após então esse momento de honra na cidade, Mordecai voltou para o lugar de sempre, lá no portão do palácio onde ele trabalhava. Agora pense em um cara que trabalhava num cubículo na entrada do palácio, que de repente é chamado pelo rei para poder ser honrado como sendo um rei por toda a cidade, e quando acaba a cerimônia o cara volta para o cubículo. Ô gente, alguém aí pode dizer para Mordecai que ele é uma celebridade? Que o Instagram dele está bombando de seguidores? Que ele é o cara? Alguém pode dizer aí que esse homem é o homem que o rei tem prazer de honrar? Não precisa. O que o autor quer que você perceba mesmo é que Mordecai, melhor dizendo, diferente de Amã, tem a postura de um servo humilde, tem a postura servil. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu acho que ele está apontando para alguém que a gente leu na liturgia. Alguém que se colocou como servo, vindo se fazer um de nós. Já Amã, diz o texto, voltou para casa com o rosto coberto, aborrecido. As palavras no hebraico lembram um lamento público, muito parecido com aquele de Mordecai. Só tem um problema, irmãos. É uma tristeza sem arrependimento. E sabe? Tristeza sem arrependimento faz com que você se sinta horrível pelo que vai acontecer com você, não pelo que você fez que ofendeu a Deus ou ao próximo. Percebe? Ainda tem a ver com você. Não tem nada a ver com Deus. Tristeza sem arrependimento não vale de nada. Então deixe-me dizer uma coisa, porque talvez você tenha tido aí venha tendo dias de Amã. O casamento não está dando certo, os filhos são rebeldes, os planos da empresa parece que estão falhando. Você foi tomado pela ambição e aí investiu na bolsa essa semana e nessa oscilação que as bolsas estão em todo o mundo por causa do que está acontecendo nos Estados Unidos, do que está acontecendo na China, da nossa crise política, você perdeu dinheiro. Você fez tudo que você pensou que você deveria fazer, mas tudo está dando errado. Sabe? Não basta lamentar. Não basta se sentir mal. Não basta conversar com alguns amigos. Não basta tomar um porre. Não basta passar 1 hora falando sobre o problema na terapia. Não basta tomar um remédio para dormir, para esquecer. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque a sua tristeza sem arrependimento não vale de nada. De nada, de nada. A mãe então chegou em casa. Triste, mas sem arrependimento. E olhe para o texto, porque quando ele chega em casa, ele não encontra muito consolo. A sua esposa e os seus demais conselheiros se voltam para Amã e agora dizem uma coisa profunda. Eles são conhecedores, pelo menos da fama de Iavé, o Deus de Israel.
E aí eles dizem: Amã, considerando que Mordecai é da semente, literalmente, da semente dos judeus, você está arruinado, cara. Sabe? Você não apenas tomou uma virada, você sequer vai conseguir empatar esse jogo. Eles conheciam a fama do Deus de Israel. E aí, como diz um comentarista, nem os amigos de Amã são tão estúpidos a ponto de descrever os acontecimentos desse dia como mera coincidência. Eles sabem que tudo isso deve ser atribuído à intervenção do Deus de Israel. E eles vão além. Eles dão um veredito. Já era, Amã. Tira o time de campo. Joga a toalha. O jogo acabou, cara. Que palavras duras, hein, irmãos? Que palavras duras. Poxa, será que esse homem não precisava de uma palavra de consolo? Esse homem precisava de palavras duras. É uma pena que elas tenham vindo no tempo errado. E sabe o que eu tenho aprendido no aconselhamento bíblico? É que em alguns casos, palavras duras produzem corações moles. E palavras moles produzem corações duros. Se talvez a esposa de Amã e os seus conselheiros, quando ele arquitetou tudo isso contra os judeus, não tivesse dito para eles palavras suaves de bajulação, como: siga seu coração, alimente os seus desejos, busque, Amã, a sua própria glória. Talvez ele não estivesse nessa situação tão terrível. Às vezes, palavras duras produzem corações moles. E palavras moles produzem corações ainda mais duros. Então, não espane quando, à luz do Evangelho, alguém venha dizer para você palavras duras. É só uma maneira de lidar com o seu coração, que é duro, e que não dá para falar com moleza. Porque o seu coração é duro, muito duro. O versículo de número 14 diz que enquanto eles ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esté havia preparado. Percebem? Num espaço de menos de 24 horas, Amã saiu da glória para a desgraça. E Mordecai, da desgraça para a glória. Mais uma vez, que virada de jogo! Mas por que isso foi possível? Sabe, irmãos, o que está sendo sussurrado aqui foi gritado na cruz. Lembra da batalha dos séculos? Entre o descendente da mulher e o descendente da serpente? O inimigo das nossas almas, depois de tentar eliminar o povo de Deus, a semente da mulher da terra, e não ter conseguido, ele achou que finalmente tinha tido vitória. Ao lançar o descendente da mulher para debaixo da terra.
que ele não contava é que da noite para o dia, em uma manhã ensolarada de domingo, o nosso Senhor ressuscitaria. E que viraria o jogo de uma maneira que entraria para a história. Que virada! Que reversão! E agora ele desfilaria por todo esse mundo. E não apenas isso, na verdade, todo joelho se dobrará diante dele, querendo ou não, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E sim, naquele dia alguns de cara fechada, sem vontade própria do coração, se ajoelharão e exaltarão a Cristo. Mas você entende o quão glorioso Ele é. Então você fará isso com muita alegria. Com muita alegria. Porque você sabe que Jesus Cristo é o homem que Deus tem prazer em honrar. Então você se junta a Ele. E com alegria no coração você agora honra e exalta a Cristo. Agora deixe-me dizer uma coisa, você não precisa esperar esse dia chegar para você fazer isso. Você já pode fazer isso hoje. Honrando, exaltando a Cristo. Porque Ele é o homem que Deus tem prazer em honrar. Você pode fazer isso dando a Ele a glória devida. Por quê? Porque a glória dele está caminhando em direção a Ele. E ao fazer isso, você vai resolver muitos dos seus problemas. As suas decisões serão muito mais fáceis. Porque vai deixar de ter a ver com a sua glória. E passará a ter a ver com a glória dele. Agora, irmãos, se Assuero resolveu honrar a Mordecai por ter salvado um dia a sua vida, imagine o que você não deve fazer por aquele que salvou a sua vida da morte eterna. E a pergunta é: o que você está fazendo para honrar a Jesus? Eu sei. Você é pior do que um rei pagão. Você não consegue nem sequer honrar aquele que é digno de honra. E é por isso que você precisa do Evangelho. É por isso que você precisa da graça. Porque você não consegue fazer nem mesmo o que um dia um pagão fez por um homem que não era digno de ser honrado. É por isso que é tudo pela graça. É por isso que o nosso Salvador, Ele é maravilhoso. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa verdade. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me veio abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos pode dar. Se Cristo é digno de louvor e de adoração, faça isso nesse momento. Adore, exalte a Cristo. Vamos cantar.